Olá, viajantes! Eu sou Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeod, e sejam bem-vindos à Noite dos Pesadelos, onde você irá encontrar as histórias de pessoas que foram atormentadas por seus piores pesadelos. Então, reúnam-se, almas corajosas, e conheçam um pouco mais sobre Paranapiacaba, uma vila com uma história rica e uma reputação por sua atmosfera misteriosa e assustadora. Localizada no município de Santo André, no estado de São Paulo, Paranapiacaba foi originalmente estabelecida no século XIX para servir de base para os trabalhadores que construíram e operaram a São Paulo Railway, primeira ferrovia do estado de São Paulo. Com o tempo, tornou-se conhecida por suas histórias de fantasmas e ocorrências paranormais. Aqui estão alguns dos contos mais famosos. Por isso, fique um pouco e escute. Naquela época, a ferrovia era a principal fonte de vida de Paranapiacaba, transportando mercadorias e passageiros entre o Porto de Santos e a cidade de São Paulo. O terreno íngreme e traiçoeiro fazia da ferrovia uma maravilha da engenharia, mas também representava grandes perigos. Em uma noite fatídica, uma locomotiva a vapor fazia seu caminho através da densa neblina que frequentemente envolve a vila. O trem, carregado de carga e alguns passageiros, avançava pelos trilhos sinuosos com seu apito cortando o ar noturno. O maquinista, um veterano experiente chamado João, estava no comando. Ele já havia navegado por aquela rota inúmeras vezes, mas naquela noite algo parecia errado. À medida que o trem se aproximava de uma curva especialmente acentuada, João lutava para enxergar através da névoa espessa demais. De repente, um deslizamento de terra e pedra desabou sobre os trilhos à frente. João e sua equipe não tiveram tempo de reagir. O trem descarrilhou, caindo pelo lado da encosta em um acidente horrível. Os gritos dos passageiros e o som metálico de ferro retorcido encheram a noite. Quando o amanhecer chegou, os moradores encontraram os destroços. A cena era devastadora. Poucos sobreviveram ao acidente e os mortos foram enterrados em uma vala comum perto da ferrovia. Entre as vítimas estava João, cujo corpo foi encontrado ainda segurando os controles da locomotiva. Nos anos que se seguiram, a ferrovia continuou operando, mas a memória do trágico acidente permaneceu. Os moradores falavam de ouvir ruídos estranhos à noite, o som de um apito de trem, o barulho das rodas nos trilhos e o lamento triste da locomotiva a vapor. Esses sons eram particularmente comuns em noites de neblina, quando a bruma era mais densa. O primeiro avistamento do trem fantasma ocorreu em uma noite muito parecida com a noite do acidente. Um grupo de trabalhadores ferroviários estava realizando uma manutenção rotineira nos trilhos quando ouviram o som inconfundível de um trem se aproximando. Olharam para cima, para baixo, viraram de um lado para o outro e viram uma locomotiva avançando rapidamente em sua direção, suas luzes cortando a neblina. O pânico tomou conta deles, enquanto os trabalhadores corriam para sair dos trilhos. Mas, tão de repente, quando apareceu, o trem desapareceu sem deixar rastros. Os trabalhadores ficaram abalados, convencidos de que haviam visto o fantasma da locomotiva condenada. A notícia do trem fantasma se espalhou rapidamente e logo todos em Paranapiacaba tinham uma história para contar. Alguns afirmavam ter visto a locomotiva espectral,
enquanto outros falavam de encontros assustadores com passageiros fantasmagóricos que desapareciam no ar. Uma das histórias mais famosas envolveu um casal que estava caminhando ao longo dos trilhos certa noite. Eles ouviram o som de um trem se aproximando e viram suas luzes à distância. Temendo por suas vidas, saíram dos trilhos e assistiram horrorizados à passagem do trem, cujas janelas revelavam rostos pálidos e espectrais. Quando o trem desapareceu na neblina, o casal percebeu que ele não havia deixado marcas no solo e que o ar estava mortalmente silencioso. Eles correram de volta para a vila, onde compartilharam sua experiência aterrorizante. Entre os muitos contos do trem fantasma, um se destaca: a história de João, o maquinista que pereceu no acidente. Dizem que seu espírito nunca encontrou paz e que ele está condenado a conduzir a locomotiva fantasma por toda a eternidade. Em noites de neblina especialmente densas, os moradores afirmam ver João parado perto da antiga estação ferroviária, sua forma espectral iluminada pela luz fraca da lanterna que carrega. Ele frequentemente é visto olhando para o relógio, como se estivesse esperando por um trem que nunca chega. Aqueles que o encontram dizem que ele parece triste e perdido, seus olhos cheios de angústia por seu destino trágico. Alguns acreditam que o espírito de João está buscando redenção, tentando alertar outros sobre os perigos que espreitam à frente. Outros acham que ele simplesmente está revivendo a noite do acidente repetidamente, incapaz de escapar do momento de sua morte. Mesmo nos tempos modernos, a lenda do trem fantasma persiste. Paranapiacaba se tornou um destino popular para turistas e entusiastas do paranormal. Atraídos por sua reputação assombrada, muitos visitantes relatam ocorrências estranhas durante sua estadia, desde áreas frias inexplicáveis até o som de trens fantasmagóricos. Um desses visitantes, um investigador paranormal chamado Lucas, decidiu passar uma noite perto dos trilhos ferroviários na esperança de encontrar o trem fantasma. Armado com câmeras e equipamentos de gravação, ele se acomodou e esperou. Quando a neblina se espalhou, Lucas começou a ouvir o som distante de um apito de trem. Ele observou, surpreso, enquanto uma luz fraca aparecia nos trilhos, ficando mais brilhante à medida que se aproximava. A silhueta de uma locomotiva a vapor emergiu da névoa, suas rodas batendo nos trilhos. O equipamento de Lucas falhou. As câmeras piscavam e as gravações, infelizmente, ficavam cheias de estática. O trem passou suas janelas, revelando passageiros fantasmagóricos, olhando para fora com olhos vazios. Tão rapidamente quanto apareceu, o trem desapareceu na neblina, deixando Lucas abalado e com apenas algumas gravações distorcidas como prova. O trem fantasma de Paranapiacaba continua sendo um dos mistérios mais duradouros da vila. Sua assombração residual, um ciclo temporal ou os espíritos inquietos dos que pereceram no acidente, ninguém pode dizer com certeza. Mas uma coisa é clara: o trem fantasma continua a assombrar os antigos trilhos ferroviários, um lembrete espectral da tragédia que se abateu sobre Paranapiacaba tantos anos atrás. Quando a névoa se aproxima e a noite fica escura, os moradores de Paranapiacaba ouvem o apito triste do trem fantasma, um som arrepiante que provoca calafrios, e eles contam a seus filhos a história de João e da locomotiva condenada. Uma história de tragédia, perda e o poder duradouro do passado. Então, se algum dia
você se encontrar em Paranapiacaba em uma noite de neblina, tome cuidado com os antigos trilhos ferroviários. Ouça atentamente e talvez você conseguirá ouvir o apito fantasmagórico do trem que nunca chega ao seu destino. Um lembrete espectral de que alguns espíritos nunca encontram descanso ou se dedicam à árdua tarefa de alertar aqueles que ainda estão vivos dos perigos que podem encontrar em noites escuras e nebulosas. Espero que esta história fantasmagórica tenha enviado um arrepio pela sua espinha. Se você quiser pedir alguma história ou um tema específico para a próxima noite dos pesadelos, sinta-se à vontade para me avisar nos comentários. Voltaram, né? Isso é tudo por hoje, porém existem muitas histórias arrepiantes para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que essas histórias devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a trazer dos cantos mais sombrios de nossa realidade essas histórias. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado quando sair novas histórias. E até a próxima noite dos pesadelos. Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. E cuidado com o que se esconde nas sombras.